É uma passagem bastante conhecida, né? O vaso do olheiro. E o título que eu dei a essa mensagem nessa noite é O Olheiro que Restaura e Renova. E quem é este olheiro? É o próprio Jesus. É Ele que nos restaura, é Ele que nos renova. Não importa da maneira que estamos, Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita ninguém. Amém? E o versículo 6 vai dizer o seguinte: como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. Deus chama o profeta e manda que ele saia da onde ele está, do lugar onde ele se encontrava. Saiu da sua casa para ir até a casa do olheiro. Há alguma coincidência conosco nessa noite? Aonde estávamos? No interior da nossa casa. Poderíamos estar nessa noite chuvosa, bem tranquilos, aconchegados no nosso sofá, assistindo algum programa, algum filme, comendo uma pipoquinha, tomando um lanche, um chocolate quente. Mas Deus falou comigo e com você nessa noite: sai e vá até a casa do olheiro. E aqui estamos nós, nesta noite. Porque a casa do olheiro era aonde Deus tinha uma revelação a fazer ao seu profeta. Uma orientação a dar ao seu profeta. Deus manda Jeremias ir até a casa do olheiro, porque queria falar com ele. Mas pastor, o Senhor não poderia falar com Jeremias dentro da casa dele? Sim, poderia. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabe a maneira que vai tratar com cada um de nós. Hoje somos um pouco mais de 10 aqui reunidos. Vamos ouvir a mesma mensagem, mas Deus vai falar de modo em especial com cada um de nós. Porque Deus sabe das nossas necessidades, Deus nos conhece. A palavra de Deus diz que nós não éramos nem formados no ventre materno. Ele já nos conhecia e já nos chamava pelo próprio nome. E é esse Deus maravilhoso que nós servimos. É por Ele que saímos, mesmo debaixo de chuva, para vir à casa do olheiro, para sermos moldados e renovados. Deus manda o profeta descer à casa do olheiro para ensinar uma verdade espiritual profunda. Não foi no templo, nem no palácio, foi na oficina, na olaria. Isso revela que Deus usa processos simples para transmitir princípios eternos. Deus não precisa que nós estejamos em palácios, em catedrais. Às vezes estamos dentro da condução apertada e Deus fala conosco. Às vezes estamos no maior perrengue da nossa vida e Deus fala conosco. Ele vai usar aquela nossa dificuldade, Ele vai usar aquele nosso problema para falar comigo e com você. O olheiro estava trabalhando barro, o vaso se quebra. Porém, ele não descarta o barro. Ele refaz o vaso. E é assim que Deus faz conosco.
Não importa o problema que estamos passando, não importa se por algum motivo nos afastamos da presença de Deus, pecamos, fizemos algo que era mal aos olhos de Deus. Deus está conosco. Deus não nos descarta, Deus não nos despreza, Ele refaz. Isaías 64:8 vai dizer: nós somos o barro, e tu és o nosso olheiro. Deus não abandona aquilo que ainda está em suas mãos. Grave isso no seu coração. Deus não nos abandona. Deus não vira as costas para nós. E a realidade humana, nos aponta, que nós vamos nos colocar como barro. Aquele barro que se estragou na mão do olheiro, se desfez. O texto diz que o vaso se estragou na mão do olheiro. Isso é poderoso. Porque aquele olheiro era um homem experimentado, era um profissional, ele sabia como manusear o barro, ele sabia escolher o barro para fazer a sua obra, porque aquilo era o seu sustento. Mas aprove a Deus levar Jeremias até aquela olaria e fazer com que aquele vaso que estava sendo feito se desconstruísse na mão do olheiro, para que o Senhor falasse ao coração de Jeremias, mostrasse a Jeremias o que ele tinha que falar para o seu povo, o povo de Israel que estava desviado da presença de Deus. Assim também é a vida humana. A nossa vida, muitas das vezes falhamos, pecamos, caímos, tomamos decisões erradas. Mesmo depois que tenhamos uma experiência com Deus, estamos propícios a erros, estamos propícios a queda, estamos propensos ao pecado, porque somos humanos, somos carne. E a palavra de Deus vai dizer que a carne milita contra o Espírito. É uma luta incessante da carne contra o Espírito. E quem vai vencer essa luta? Quem estiver mais forte. O salmista, no Salmo 51, versículo 10, vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O salmista aqui está dizendo, está nos apontando que, mesmo servindo ao Senhor, o nosso coração não é puro. Por isso temos que pedir todos os dias a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Deus não ignora as nossas falhas. Ele trabalha em cada uma delas. Mesmo falhando, Deus vai trabalhar em cada uma delas, porque Deus não nos abandona. Cada queda que possamos ter, cada falha, cada erro que venhamos a cometer, cada deslize que possamos ter, Deus vai usar para a nossa correção, para o nosso aprimoramento. Amém? A decisão do olheiro em recomeçar. O olheiro poderia muito bem pegar aquela porção de barro e descartar, e pegar uma nova porção.
mas Ele não fez. Quantas das vezes na nossa caminhada não tropeçamos, não caímos, não erramos, mas em nenhuma delas, em nenhum momento, o Senhor Jesus nos abandonou, virou as costas para nós. O Senhor sempre está ao nosso lado, sempre é um momento de recomeçar. Sempre é um momento para recomeçar. O Senhor está sempre e estará sempre de braços abertos, nos esperando. O texto diz que o oleiro jogou o barro fora? Não. Diz que ele tornou a fazer um outro vaso com aquele mesmo barro. Tuninho, outrora você andava embriagado ou drogado, mas Deus em momento nenhum te abandonou, te descartou. Ele te trouxe à casa do olheiro e refez o vaso. Porque Ele te fez para o louvor da glória dele. Em Romanos, isso revela 3 verdades espirituais para nós, que são elas: Deus não desiste, nem de mim, nem de você. Deus não trabalha com descartáveis. Nenhum de nós somos descartáveis aos olhos de Deus. Deus sempre tem um plano de restauração. Não importa o que você está passando, não importa a condição que você adentrou a essas portas, Deus tem um plano de restauração na minha vida e na sua vida. Em Romanos 8:28 vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Não importa a situação que você está enfrentando, não importa o tamanho do gigante que está diante de ti, Deus vai usar essa situação para que o nome dele seja exaltado na minha vida e na sua vida. E qual é o propósito da restauração? Porque Deus insiste em restaurar um vaso quebrado, um vaso rachado. Não era mais fácil descartar, jogar fora, comprar outro, fazer outro? Há um propósito, há um motivo, há uma razão. O oleiro refaz o vaso como pareceu bem aos seus olhos. Assim Jesus faz. Fomos formados, somos criação dele. E ele nos molda de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Não importa o que o seu vizinho, o que o seu patrão, o que o seu parente diga sobre você. O que importa é o que Deus tem preparado para mim e para você. O que importa é o que Deus diz sobre mim e sobre você. O propósito não é apenas consertar, é transformar para algo melhor. Este é o propósito da restauração. Deus nos restaura para sairmos da nossa condição que nos encontramos hoje para algo muito melhor. Não importa a condição que você se encontra hoje, deixa o olheiro trabalhar na sua vida. Deixa o olheiro moldar o vaso de acordo com
que for melhor para ele. E Ezequiel 36, 26 vai dizer o seguinte: dar-vos-eis um coração novo. Deus quer dar um coração novo para mim e para você. Muitas das vezes, dentro do nosso peito tem um coração de pedra. E Deus quer dar um coração de carne. Um coração que ama. Um coração que se arrepende. Um coração que se compadece daquele do necessitado. Um coração voluntarioso. Um coração que ama estar na casa de Deus e fazer a obra de Deus. Que não estejamos na casa de Deus para agradar a homens. Não venha à casa de Deus para que o pastor veja que a igreja está cheia, que você está vindo a todos os cultos. Venha porque você tem um coração ensinado. Um coração desejoso de ouvir a voz do Senhor. Um coração inclinado para a obra de Deus. Deus não restaura para voltar ao mesmo estado antigo. Não. Ele restaura para um novo nível, uma nova forma, um novo propósito. Permita-se ser restaurado por Deus. Permita-se ser moldado pelo Olho. Permita-se que Deus tire tudo aquilo que me atrapalha e te atrapalha de caminhar diante do Senhor. Deixa Deus nos moldar. Deixa Deus agir na nossa vida. Vamos deixar tudo que ficou para trás. A palavra de Deus vai dizer: deixando o passado para trás, prossigo para o alto. O que ficou lá atrás, vamos deixar as mágoas, vamos deixar as nossas queixas, vamos deixar de lado aquilo que nos prende, porque a falta de perdão nos acorrenta e nos impede de prosseguir, de alcançarmos um novo nível, de sermos melhores, que a cada dia. Eu tenho um colega no trabalho que ele diz o seguinte: 1% a cada dia. Você não precisa ser o melhor, chegar ao auge, aos 100% naquele dia, mas se nós fizermos 1% por dia, chegará o momento em que alcançaremos os 100%. O que não podemos é parar, o que não podemos é desistir, o que não podemos é olhar para trás, porque quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno de chamar-se filho de Deus. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Os campos estão verdejantes, estão prontos para a colheita. E estamos vivenciando o ano dos frutos. É ano de colhermos os frutos. E que esses frutos que venhamos colher sejam frutos saborosos. Porque no momento da nossa vida, nós lançamos a semente. No outro momento, regamos essa semente. E chegou o momento da colheita. É o momento de colhermos os nossos frutos. É o momento de saborearmos os nossos frutos. E ainda há esperança. Não desista.
ainda há esperança. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Essa é a pergunta que Deus nos faz hoje. Faz a mim e a você. Não poderei eu fazer com cada um de vós o que este oleiro fez com o vaso? O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos e desejamos. Por mais maravilhoso seja aquilo que podemos desejar, o que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor. Vai além do nosso pensamento. E essa pergunta é um convite divino à esperança. Não importa quão quebrado esteja o vaso. Não importa quão deformado está a sua vida. Não importa quão atrasado pareça estar o processo. Porque enquanto estiver nas mãos de Deus, ainda existe um futuro. Enquanto eu e você estivermos nas palmas das mãos de Deus, ainda existe esperança, ainda existe um futuro. Se o barro que estava na mão do oleiro, sendo manuseado, sendo manipulado, pudesse falar naquele momento que se desfez, talvez ele dissesse: acabou. E quantas das vezes estamos vivenciando um processo na nossa vida e nos deparamos com algo que olhamos e dizemos: acabou. Não tem mais jeito. Vou jogar a toalha. Vou desistir. E eu vou dizer para você nessa noite: servo de Deus não recua. Ou melhor, ele até recua. Ele dá 2 passos para trás, somente para pegar um impulso para avançar. O servo de Deus só retrocede para pegar um impulso. Ele não fica estagnado. Ele não retrocede para parar a caminhada, desistir da sua caminhada. O inimigo de nossas almas, de nossas vidas, ele vê o barro estragado. Naquele momento o inimigo falou: acabou, está estragado, não serve para mais nada. Quantas das vezes o inimigo faz isso com a gente? Nos joga na lona, nos joga no chão. Aí, ó, acabou. Foi a mesma coisa que ele pensou quando Jesus subiu na cruz do madeiro. Quando Jesus disse: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego a minha alma. Eu entrego o meu espírito a ti. E Jesus morre. E o diabo estava dando uma grande festa no inferno. Mas só que antes de subir, Jesus desceu. O diabo crente e estava absoluto, reinaria absoluto nessa terra. Até o momento que ele ouve o bater na porta. E era o próprio Jesus, que foi até o inferno para tomar a chave da vida e da morte, para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos ter a esperança
de que naquele grande dia, quando Jesus vier pela segunda vez, buscar a sua igreja, lavada e remida no seu sangue, possamos ouvir: vinde, benditos de meu Pai, para a morada que vos tenho preparado. O inimigo vê o barro estragado, mas Deus vê o vaso que ainda será. E Deus está nos dizendo nessa noite: eu ainda estou trabalhando em você. Eu ainda estou trabalhando em você. Vocês já viram página na internet? Às vezes ela está ali, tem um aviso: em construção. É o servo de Deus. O servo de Deus tem que andar constantemente com essa plaquinha: em construção. Porque Deus está nos construindo dia após dia. Dia após dia, Deus vem nos lapidando, vem nos moldando, vem nos reconstruindo. Se você nessa noite entrou aqui quebrado, seu coração dilacerado, saiba que Deus pode restaurar. Se você entrou aqui cansado, exausto, pensando em desistir, Deus pode renovar as suas forças. Se você entrou aqui com a voz de acusação na sua mente, no seu coração, o inimigo soprando, porque você errou, porque você pecou, porque você fez algo que não está na conduta de um cristão, não desista. Deus quer te refazer nessa noite. Em Apocalipse 21:5 vai dizer: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Deus quer nos renovar. Deus quer trabalhar nas nossas vidas nessa noite. Deus quer restaurar lares nessa noite. Deus quer restaurar ministérios nessa noite. Deus quer restaurar chamados nessa noite. Deus quer restaurar a minha vida e a tua vida. Deus quer restaurar a nossa comunhão com Ele. Deus quer renovar a nossa aliança com Ele nesta noite. Se você se encontra em alguma dessas condições, se você quer renovar a sua aliança com o Senhor nesta noite, se você chegou aqui numa condição com o coração entristecido, pensando em desistir, Deus te chama nessa noite para renovar. Deus te chama à casa do oleiro. Deus quer refazer o vaso. Deus quer te reconstruir nessa noite. Permita a Deus usar a sua vida nessa noite. Permita que Deus te remolde nessa noite. Permita que Deus te refaça nessa noite.